Turma, vamos revisar nossa aula de português. Este aí é o tio, estão lembrados? Como vimos, o tio não é um acento. Ele é apenas o sinal utilizado para indicar nasalização. É usado sobre as vogais A e O. Veja alguns exemplos. Atenção, órgão, coração, bênção, mamãe e peão. Fiquem bastante atentos, certo? Beijos! Olá, gente! Vamos à nossa aula de história. Esse é um assunto bem interessante. Os indígenas do Brasil. Vejam bem, no início esse povo ele já vivia aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses. E eram aproximadamente 4 a 5 milhões de nativos. Depois que os portugueses chegaram ao nosso território, eles não conseguiram se relacionar muito bem, porque havia uma diferença muito grande nas suas crenças e nos seus costumes, já que eles eram um povo, uma sociedade organizada que possuíam tudo isso. Os dois povos, como eu já disse, se estranharam muito. Hoje, os indígenas que habitam o Brasil, nós só temos o conhecimento daquele povo que vivia em 1500 devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da expedição comandada por Cabral. E foi justamente ele que deixou os escritos oficiais e também falando dos índios e dos feitos dos jesuítas. Os índios, eles praticavam rituais e cerimônias, e isso era extremamente importante para os indígenas. Em dia de celebração, eles pintavam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, que era um corante da planta urucum, que liberava um caldo de cor avermelhada. Possuíam líderes que eram o pajé e o cacique. O pajé era o sacerdote e o curandeiro da tribo. Conhecia e realizava todos os rituais e também conhecia as ervas da região em que habitavam. Já o cacique, ele era o chefe, era quem organizava e orientava os indígenas. Esse povo viviam junto em aldeias, em moradias rústicas chamadas oca. As aldeias em conjunto, ou seja, o conjunto, várias aldeias, formavam uma tribo. E isso estava relacionado com a etnia. Quando nós tínhamos uma determinada tribo, significava que todos aqueles indígenas tinham a mesma etnia. Herança indígena. O que seria herança? Herança é algo que nós recebemos, que nós ganhamos. Por exemplo, quando nós perdemos os nossos pais, nós recebemos algo, eles geralmente deixam algo para nós. Uma fazenda, um carro, casa, dinheiro, mas também herdamos coisas que não são materiais, como os traços físicos, como alguns costumes, não é isso? Pessoas da família, que são heranças por consanguinidade. Os índios deixaram várias influências na nossa cultura, e isso é justamente o que nós vamos ver agora. Herdamos dele o costume de dormir em rede, de comer milho, não é isso? E nós vamos ver como a alimentação. Eles cultivavam o palmito, a mandioca, que é conhecida como macaxeira ou aipim, de acordo com a região do nosso país, amendoim, batata doce, pitanga, o caju. Já no vocabulário existe uma enorme lista de palavras que são de origem tupi, que era o idioma original dos indígenas. São cidades, rios, alimentos, pessoas e animais, como por exemplo Arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, que era como os índios chamavam a terra que eles habitavam antes dos portugueses chegarem, Ubiratã, Jacaré, Paca, Iraquitã e Ibirapitanga. Na medicina, eles utilizavam as plantas que encontravam na natureza para fazer seus remédios e curar doenças. Nós temos aí o exemplo do óleo de andiroba, que atua como um anti-inflamatório e cicatrizante. Já na arte, eles eram excelentes artesãos. Eles tinham a habilidade de fabricar cestas, tecer redes, esteiras e utensílios de cerâmicas.
anos, o que aconteceu? Esse povo indígena do território brasileiro acabou diminuindo. O desmatamento desenfreado veio dizimando as terras indígenas, ou seja, diminuiu também. Esses índios tiveram que sair das suas tribos e passarem a viver nas cidades. A sua cultura acabou sendo deixada para trás. Por isso, o governo do nosso país criou para proteger esses direitos dos indígenas, em 1967, a FUNAI, que é Fundação Nacional do Índio. A FUNAI tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcação e regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, além de monitorar as mesmas, ok? Então fiquem atentos, estudem os conteúdos e vamos ao nosso diário. Vamos lá? Leitura do livro em português, página 20 e 21. Atividade do livro de português, página 23. Ficha de português com atividade. Estudar página 81 do livro de história. E atividade no livro de história, página 82 e 83. A ficha de português estará liberada na escola na quarta-feira, certo? Beijos e continue se cuidando.